Fala galera do YouTube, há alguns dias eu fiz um unboxing aí da minha Cintiq 12WX. Fiquei muito feliz, fiquei muito eufórica, fiquei uns 20 minutos tremendo feito vara verde. Mas depois que os tremores passaram e eu finalmente consegui pegar a caneta com firmeza, comecei a experimentar a minha Cintiq. E a primeira coisa que me chamou a atenção foi a caneta. A caneta é bem diferente de qualquer outra caneta que eu já usei, caneta da Genius, a caneta da própria Bambu, que também é da Wacom. É uma caneta realmente bem diferente. Essa caneta aqui é a Grip Pen da Intuos 3. Só que a da Intuos 3 é meio cinza. Essa borracha aqui é preta, da Intuos é cinza. Mas tirando isso, por dentro é a mesma caneta. Ela é acolchoada, tem borracha na outra ponta, 1024 níveis de pressão na ponta e na borracha. Isso aqui pode ser configurado para ser outra coisa além de borracha. Pode configurar para ser um laço, um mover. Você pode configurar para ser um outro pincel. Enfim, você pode configurar para serem várias coisas. Só você ir na preferências da Wacom e modificar isso. Mas eu deixo como borracha mesmo porque é bem útil. Outra coisa que eu notei também foi o fato do sensor ser mais preciso, digamos assim. Embora ele tenha 24 níveis de pressão, igual o da minha Bambu, que é essa outra caneta aqui, a gente pode ver que é bem diferente, é mais fina, é dura, isso dá um certo desconforto a longo prazo. Com ela já é diferente, ela é bem ergonômica, você pode ficar muitas horas trabalhando que a mão fica cansada. Mas voltando, como eu estava dizendo, o sensor parece que usa melhor esses 1024 níveis de pressão. Na Bambu, na Genius principalmente, parecia que a mudança de grossura do traço, quando você colocava mais pressão ou menos, era meio brusco. Com ela, essa mudança é mais sutil, bem mais sutil. Parece até que ela tem mais níveis de pressão que ela realmente tem. Isso torna ela uma caneta maravilhosa. Maravilhosa, eu amei mesmo a caneta. Agora, falando dos Express Keys, ela tem 5 Express Keys de cada lado, totalizando 10, e 2 fitas touch também de cada lado. Você pode configurar para zoom, tamanho do pincel, rotação, enfim. Eu desativei desse lado porque eu ficava toda hora esbarrando nela quando botava a mão de algum outro jeito. Isso atrapalhava um bocado. Então eu desativei essa fita aqui para ela não ficar esbarrando nela. E deixei essa daqui desse lado como o zoom. Mas você pensa, mas eu quero configurar, usar as duas. Existe uma coisa bem bacana que essa fita aqui pode funcionar como as duas. Se eu tiver com a minha caneta aqui, em cima do meu papel, ela vai funcionar de zoom nesse papel. Mas se eu pegar meu cursor e colocar aqui em cima do tamanho do pincel, essa fita touch vai mudar o tamanho do pincel. Bem legal, né? Então ela faz o papel das duas, por isso que eu nem me preocupei de desativar essa aqui. É até melhor para não ficar toda hora esbarrando. E os Express Keys podem ser configuráveis para cada programa. Como assim? Bem, se a gente vir aqui em cima, propriedade da mesa gráfica, a gente vai ver que entramos numa série de opções. A gente vem aqui em funções, vamos ter aqui o controle dos Express Keys. A gente pode configurar cada Express Keys de acordo com cada programa, como eu havia dito. Aqui eu tenho configurações para o Studio, para o SAP, Sketchbook. Você pode adicionar outros programas. Nessa janelinha aqui, aparecem os programas que já estão abertos, mas caso o programa que você queira configurar não esteja aberto, é só vir aqui em procurar e procurar ele na lista dos programas. Os touches, você também pode configurar. Como eu havia dito, eu deixei esse do lado direito desativado. Alterar monitor. Se é um componente de monitor, eu aconselho a deixar essa primeira Pen Display para a área de trabalho. E o resto não mexe. É a melhor configuração. E a caneta, como eu falei, você também pode configurar ela de acordo com cada programa. Eu deixo a configuração universal para todos. A borracha também, como eu havia dito, você pode configurar para ser outras coisas. E o calibrar.
O calibrar é aconselhável assim, assim que ela chegar da loja, ou se você ficar muito tempo sem usar, você recalibrar. E na internet tem gente dizendo que cada vez que você mudar o ângulo dela, botar mais vertical ou mais deitada, você precisa recalibrar. Isso é mentira, não precisa. Só se você fizer uma mudança de ângulo muito brusca, porque aí você vai perceber o erro de paralaxe. Senão, não precisa recalibrar tantas vezes. Até mesmo porque uma hora você vai encontrar um ângulo de visão que vai ser mais confortável que os outros e você não vai querer ficar tirando dele. Então isso não atrapalha muito. Aqui no Manga Studio eu configurei meus Express Kits para ser esse aqui é o desfazer, esse aqui é o mover a mão, esse daqui é o rotacionar e esse aqui é o limpar o layer. Aqui eu coloquei o copiar, aqui o recortar, aqui o colar, aqui o abrir e nesse aqui o salvar. E essa fita aqui, como eu havia dito, eu desativei. No sketchbook eu já configurei o contrário. Aqui é o desfazer, aqui é o mover e zoom, aqui é o laço, aqui é o mover o layer, aqui é a régua normal, aqui é a régua redonda, aqui é a curva francesa, aqui o desfazer e aqui o limpar o layer. E para o site, para os outros programas, eu também fiz outras configurações dessa maneira porque te dá uma versatilidade bem ampla. Agora falando da tela. A tela é uma tela WXGA 1280x800. Alguns vão pensar, é uma resolução baixa. Sim, para hoje em dia é uma resolução baixa, mas esse tablet já tem acho que mais de 5 anos, se eu não me engano. Naquela época era uma resolução razoavelmente alta. E também levando em conta o tamanho da tela, 12 polegadas, não é uma resolução tão baixa assim. E ela inclusive utiliza muito bem essa resolução, a imagem é melhor do que a gente imagina. Talvez assim que você pegue ela, você pense, nossa, tá horrível a imagem, brilho de fundo, o contraste, a pureza das cores. Principalmente se o seu outro monitor é um monitor Full HD, como é o caso do meu notebook, quando você passar a vista de um para o outro, você vai, nossa, coisa horrível a imagem dessa Cintiq. As cores no Full HD são mais puras, mais nítidas, o contraste é maior. Mas tem um porém. Existe como você configurar o vídeo da Cintiq. Indo na unidade conversora, no menu da unidade conversora, e modificando o contraste, luz de fundo, as cores. Você pode modificar tudo isso. Eu tinha dito no unboxing que eu ia mostrar como um vídeo separado só para unidade conversora, porque eu tinha visto na internet muita gente falando que a unidade conversora é complicada. Mas quando mexi na unidade conversora, eu pensei, meu Deus, como é que pode alguém achar isso difícil? Só tem 4 botões. Menu, Enter, um direcional para cima e um direcional para baixo. Tem como você se confundir, gente? É muito simples. Ou seja, não tem nenhum mistério nesse menu. É um menu bem simples. Não tem nada que seja um bicho de 7 cabeças. E a minha dica é colocar essa Cintiq do lado do seu monitor principal e ir mexendo nessas configurações, principalmente de cor, vermelho, né, os canais de cores RGB, e modificando até deixar a cor mais próxima possível do seu monitor principal. Foi isso que eu fiz no meu. E no meu caso eu deixei o azul no máximo, o verde um pouco mais baixo que o azul e o vermelho o mais baixo de todos. Nossa, esse homem vai matar esse Fusca daqui a pouco, meu Deus. Esse moço todo dia faz isso. Se ele continuar fazendo isso, esse Fusca não dá mais partida. Ele tá achando que o Fusca é uma Ferrari. Meu Deus do céu, vai explodir o motor do Fusca. Mas, voltando aqui. Espero que eu nunca exploda a minha Cintiq, né? Como eu estava dizendo, eu deixei o azul no mais baixo, o verde um pouco mais baixo que o azul e o vermelho o mais baixo de todos. Na configuração que estava, o vermelho estava lá no máximo. Ou seja, o lilás estava ficando vermelho, o roxo estava ficando lilás meio rosa. Tava meio estranho, estava muito temperada a cor. Tava puxando muito para as cores quentes. O que eu fiz foi diminuir, como eu havia dito. Deixei só o azul no máximo, o verde mais baixo, o vermelho bem mais baixo. E assim eu consegui deixar bem parecido com as cores do meu monitor principal. Antes, o cinza era meio amarelado, o verde era meio amarelo.
Depois que eu configurei, isso mudou. O cinza ficou cinza mesmo, o verde ficou verde. Bem próximo do meu monitor Full HD, ou seja, ficou maravilhosa a imagem. Aconselho vocês a fazerem isso que eu fiz. Porque a configuração que vem inicial não é as melhores. Não é a melhor. Feito isso, é o que eu falei, você vai ficar com um ótimo monitor. Ótimo monitor mesmo. A única coisa que é um pouco chatinha é o calibrar. Como eu havia dito, você precisa calibrar ela, para não ficar muito tempo sem usar. Por quê? Por causa do erro de paralaxe. Não tem como tirar o erro de paralaxe, tem como diminuir. Esse erro acontece por causa da distância, que é criada pela espessura do vidro, ou nesse caso acrílico, que fica na frente da tela, protegendo o LCD. Tem que ter esse acrílico, não tem como tirar. A Wacom até colocou um acrílico bem fino, então esse erro de paralaxe é muito menor do que em outras mesas deslizadoras aí, alternativas da Cintiq que eu tava vendo, que muita gente reclama que o erro de paralaxe é enorme. Nela eu achei muito pequeno. Mas mesmo assim precisa configurar para poder alinhar o cursor com a ponta da caneta, porque se você botar a caneta e olhar de um ângulo mais pelo lado ou mais para baixo, você vai perceber essa diferença. Principalmente quando está das beiradas, você percebe muito claramente o desalinhamento. Isso é a principal coisa que torna difícil trabalhar com ela nas extremidades. Isso não atrapalha porque na maioria das vezes quando você trabalha, tudo que você usa mais fica no centro. E o centro é muito bem calibrado. Você praticamente não percebe o erro de paralaxe no centro. Então não vai te atrapalhar. Só se você chegar mais nas beiras, mas é o que eu disse, ninguém trabalha muito nas beiras. Mas em geral é um bom screen, ela tem a resolução widescreen, que na época foi meio questionada, porque a intenção era transformar num sketchbook, então tinha que ser o formato sketchbook, mas acho que o Wacom já estava pensando de mesmo depois de alguns anos não ficar tão ultrapassado. O que acontece? Não está ultrapassado. Ainda hoje é muito usada, embora já tenha saído um modelo à frente dela, que é a 3HD. Mas mesmo com a 3HD no mercado, muita gente ainda usa. Eu mesma comprei e não me arrependo, é um ótimo produto. Agora, falando do apoio. O apoio dela não é travado, ele se mexe livremente, como vocês podem ver. Vocês vão poder mexer ele. Olha lá, ele é mole. Então, dependendo de como você coloque, ou se você soltar muito peso, ele vai descendo. O que eu aconselho é colocar numa mesa de vidro ou acrílico. Alguma coisa que dê aderência para a borracha que tem aqui, ó. Aqui embaixo tem uma borracha para segurar um pouquinho e não escorregar tanto. Mas existem algumas posições em que não escorrega. Bem vertical ou totalmente deitado. Mas uma altura, por exemplo, essa aqui, vai deslizar bem fácil. Então você vai ter que deixar ou bem vertical ou totalmente deitado. São as posições que não escorrega tanto. E se estiver bem vertical, não solte muito peso. Isso não vai descer de qualquer maneira. Mas se você deixar totalmente deitado, no máximo do apoio, não você vai poder soltar o peso. E é até mais confortável, porque se você relaxa o braço, ficar com ela muito inclinada, o braço cansa. Outra coisa que ela tem, se você olhar aqui atrás, tem um pininho ali no meio. Esse pininho serve para você girar ela numa mesa com facilidade. Se ela estiver na maneira totalmente deitada, você pode girar ela com bastante facilidade sobre a mesa. E vamos destravar aqui o apoio e puxar ele. Pronto. Tem uma trava aqui para manter o apoio junto dela. É para mexer no apoio, você tem que destravar ali embaixo. Bem, eu sempre uso ela no mais vertical ou no mais deitado. São as duas opções que ela não escorrega. E outra coisa, aqueles 4 pininhos que vocês viram ali atrás, a gente pensa, pra que é isso? Isso é pra você usar um outro suporte. Geralmente o suporte mais famoso é o suporte de VESA. No site da Wacom, eu acho que diz qual é o suporte VESA que aqueles 4 pinos ali são compatíveis. Você também pode colocar um braço articulado VESA para deixar bem ergonômica a movimentação dela. Mas só o apoio dela já é muito bom, você quase não vê ninguém colocando esse outro suporte. O bom desse outro suporte é que ele vai ficar travado em todas as posições que você botar, porque ele tem um ganchozinho que para você mexer, você tem que destravar aquilo ali
Aí você mexe, deixa na posição que você quer, solta o pino, ele trava, ou seja, ele fica travado na posição que você colocar e não acontece isso dele deslizar. Mas é o que eu falei, a maioria das pessoas usa ela na inclinação máxima porque é a posição mais confortável para poder descansar o braço. Bem, gente, é isso aí tudo que eu podia dizer sobre ela. Espero que tenha ajudado, tenha sido útil. E vamos ficar com o demo. Não pode faltar o demo. Eu tinha prometido que ia ter o review e o demo. Então, valeu quem gostou. Dá um like, comentem, compartilhem, se inscrevam aí no canal e vamos ficar com o demo aí. Eu fiz esse vídeo porque assim que eu acabei de fazer o review, eu me deparei que eu não comentei sobre uma coisinha com a qual todos os usuários da Cintiq têm que conviver. Pelo menos com a 12WX, mas eu acredito que até com as outras. Que é os cabos. Literalmente, um emaranhado de cabos. Um ninho de passarinho de cabos. Que se você tem neurose com isso, você vai querer arrancar os cabelos da cabeça. Porque não tem nem como fugir deles. Porque é um monitor LCD. Todo monitor LCD precisa de quê? Precisa de um cabo VGA ou DVI, ou HDMI. Precisa de um cabo de alimentação para ele ligar. São dois cabos básicos que qualquer monitor LCD precisa. Então, como a Cintiq é um monitor LCD, ela tem que ter esses cabos. E ainda tem um cabo extra, que é o cabo USB para fazer o reconhecimento da caneta, ou seja, são 3 cabos. Só que esses 3 cabos não se ligam diretamente ao seu computador. Porque da Cintiq em si só sai um cabo, que vai ligado na unidade conversora. Da unidade conversora saem mais 3 cabos, bem compridos, que vêm para o seu computador. Na verdade, para o seu computador vem só 2, mas sai mais um aqui da unidade conversora, que é a alimentação que todo monitor LCD precisa ter. No meu caso aqui, podemos ver, né? Eu coloquei até os cabos aqui enrolados por cima do computador para não ocupar tanto espaço na mesa. Mas isso me dá uma agonia. Que bom que eu senti que fica na frente, então eu não vejo isso aqui, nem aquilo ali. Sem falar que isso aqui tá pouco. Vocês precisam ver embaixo da mesa. Olha aquilo ali, que delícia. Ainda mais pra mim que tem uma neurose com isso. Me dá vontade de sair arrancando tudo. Chega até nas que a mão coça. Aqui eu tive que comprar um adaptador porque se eu fosse colocar pela entrada VGA, a resolução vai ser mais baixa, porque a entrada VGA só reconhece até uma certa resolução, que é 800 por 600, que é muito baixa. Para usar a resolução de 1280 por 800 precisa ser o cabo DVI, e o meu computador só tem entrada VGA e HDMI. Então eu tive que comprar um adaptador DVI HDMI. Aí aqui do meu computador fica saindo o cabo de alimentação do próprio computador, o vídeo e o USB, que vai para a caixa conversora, que também fica fazendo um amontoado, e desce o cabo na Cintiq, que sobe para ela. Nos modelos mais à frente da Cintiq, a unidade conversora já vem acoplada nela, internamente, então não fica aquela caixinha ali. Mas no caso dela, quiseram deixar ela fina, compacta, então o que eles fizeram? Botaram a unidade conversora por fora, para ficar entulhando a sua mesa. Mas o que muita gente faz é jogar a unidade conversora em algum canto, em alguma prateleira, e andar com a Cintiq pelo cômodo, usando só esse cabo que sai dela, que é bem comprido, que está embolado ali embaixo junto com a minha fonte, a fonte dela e mais alguns outros cabos. E esses cabos aqui são o cabo de vídeo USB, que não tem como jogar por debaixo da mesa, porque eles estão passando para o outro lado para conectar no meu computador. Então eu tive que enrolar eles e deixar eles aqui. Tudo isso dá um emaranhado de fios que é bem incômodo, mas fazer o quê? Tem que conviver com eles, porque até mesmo as outras Cintiqs, embora elas não tenham unidade conversora, continua saindo um cabo de vídeo, um cabo de alimentação e um cabo USB. Não tem como fugir. Só na Cintiq 3HD, que pelo que eu vi, eu não tenho certeza, é um cabo só, que é um cabo híbrido. Na ponta ele se divide em 3. Que facilita, né? Não fica
Fios, fios, fios pra todos os lados. Acho que alguém deve ter reclamado com o Wacom, né? Que esse emaranhado de fios estava insuportável. Então eles fizeram isso aí pra melhorar. Mas caso você tenha qualquer outro Cintiq, você vai ter que engolir esse monte de fios. Se você tem neurose com isso, não use Cintiq. Ou então faça algum tratamento para se livrar da neurose. Porque senão você vai querer quebrar tudo. Mas de qualquer maneira, tirando o emaranhado de fios, o resto sobre ela é muito bom. E fim!